Olá, estudante, como você está? Espero que bem. Sou Camila Silva, professora do curso técnico em design gráfico e vou estar aqui com você compartilhando momentos em 4 unidades. Então, a gente está junto aqui nessa disciplina que é computação gráfica e imagem vetor, tá? E ela é composta por 4 unidades. E eu gosto muito dessa disciplina, acho fantástico, assim, porque o que você aprendeu até aqui de conteúdos teóricos, de coisas muito maravilhosas da teoria do design gráfico, a gente vai conseguir praticar bastante agora. Então, daqui para frente, você vai ter acesso a programa livre, software livre que trabalha com bitmap e software livre que trabalha com vetor, com imagens vetoriais, tá? Então, vamos lá para essa primeira unidade, que é o GIMP, sua interface e ferramentas para criação em bitmap. Então, qual é o software que a gente vai utilizar aqui? A gente vai utilizar o software chamado GIMP. O GIMP eu gosto muito dele. Eu acho que ele é um programa de código aberto, certo? É um programa que ele é feito de forma coletiva. É um programa livre, leve, fácil, é democratizado, então é muito fácil você conseguir entrar no site do GIMP, baixar, utilizar. Então, no site do GIMP você tem, por exemplo, comunidades de pessoas que fazem tutoriais. No YouTube tem vários canais de pessoas que criam dúvidas, criam tutoriais para tirar dúvidas das pessoas. Então, outra coisa bem interessante no GIMP é a questão do estímulo de produção de processo criativo. Então, o GIMP ele consegue trazer ferramentas de formas simplificadas, tá? Você consegue ter um computador mais básico e utilizar o GIMP. Óbvio que em computadores um pouco mais potentes ele vai ter uma certa agilidade, né, de fazer algumas coisas. Em outros mais lentos um pouco, ele vai fazer, ele não deixa de fazer, tá? E isso tudo gratuitamente. Então, muita gente dialoga dizendo, será que eu vou conseguir aplicar as ferramentas utilizadas no GIMP em outros programas? Sim. Então, a base você vai ter toda. Então, se você, por exemplo, utilizar um programa da Adobe que seja parecido, no caso, ele é compatível, é parecido com o Photoshop. Então, você vai conseguir, sim, ter mobilidade lá dentro, entender todo o conceito. Vai demorar um pouquinho para pegar algumas ferramentas, sim, mas já vai estar craque, já vai estar sabendo o que é as funcionalidades daquela ferramenta, tá? Então, é isso. Uma coisa, antes da gente começar a fazer uma instalação desse programa, conhecer a interface, uma coisa que a gente sempre costuma trazer é a construção de referências, né? Então, de nada adianta a gente ter um programa, a gente começar a praticar sem ter uma bagagem visual, sem saber questões legais para trazer para esse processo criativo, né? Então, o processo criativo ele também não é uma coisa que acontece assim, tipo, acordei criativa. Não, é relação, é pesquisa, é estar atenta e atento ao cotidiano, às coisas que nos rodeiam. Então, sites, estar nas ruas e observar coisas interessantes que acontecem, né? A gente tem uma coisa que o designer, a designer também é uma profissional que está o tempo todo se atualizando, está o tempo todo vendo filme, está trocando ideias com pessoas. Então isso é bem importante, tá? E agora que a gente falou um pouquinho sobre todo esse processo, vamos conhecer um pouco do GIMP, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na minha tela. Então, você vai no site oficial do GIMP, que é o gimp.org, certo? Já está aqui. E uma coisa muito interessante, gente, é que o GIMP ele está o tempo todo em atualização. Então, como ele é um software livre e é um programa feito de forma coletiva, então muita gente contribui para estar fazendo atualizações. Se você tiver algum bug, você pode reportar e isso pode ser resolvido. Então, é bem interessante. A última versão dele, a versão mais atual que a gente está trabalhando aqui, é a 2.10.34. Então, você vem aqui, clica em download. E ele é bem interessante porque ele, além de ter a versão para um Windows
ele tem também para outras, por exemplo, aqui eu estou a versão Windows, mas ele tem versão Linux, ele tem versão Mac e a Windows, tá? Então você pode chegar aqui e fazer o download. Eu costumo fazer esse download direto, que ele já vai baixar diretamente no seu computador. Como eu já tenho o programa baixado, eu não vou fazer esse processo, senão demora um pouco mais, tá? Mas ó, tá vendo aqui que ele já começou a baixar? Quando ele tiver todo concluído, ele vai estar lá nos seus downloads e aí você vai começar a fazer a instalação, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui no computador. Eu já tenho ele aqui, ó, o setup dele. Ele vem exatamente dessa forma, GIMP 2.10.34 setup, que é um instalador, tá? Eu dou 2 cliques para executar. Aí ele vem aqui uma caixinha para a gente dizer qual idioma que prefere. Eu vou botar português brasileiro, mas você fica à vontade para colocar o idioma que gostar, que se identificar. E aqui eu ponho, ó, instalar, certo? Eu também já tenho o GIMP instalado no meu computador. Então, se eu pôr aqui para instalar, ele vai fazer todo o processo de instalação, de execução. Então, estudante, você viu aqui que já finalizou, né, a instalação. Então, quando completa tudo, ele chega aqui nessa tela e você só basta clicar aqui, ó, concluir, certo? Então, o programa já vai estar instalado no seu computador. E agora, a gente vai executar o GIMP, ok? Como você viu, a gente instalou agora o GIMP, então, parabéns, você já tem um GIMP instalado no seu computador. E a gente agora vai conhecer, executar esse programa, né? Abrir e entender visualmente como é que ele funciona, ver essa janela de boas-vindas, entender um pouquinho desses primeiros contatos com o GIMP, tá? Então, confere aqui na minha tela. Pronto, o GIMP já está sendo executado. Então, como eu falei para vocês, ele às vezes demora um pouco mais de computador para computador, tá? Agora você já tem um GIMP instalado no seu computador, então vamos conhecer a interface. Então, eu já estou com ele aberto aqui, né, na minha tela, dá uma olhadinha. Essa daqui é a interface, é o visual, é o primeiro contato que a gente tem com o software. Então, o GIMP ele tem diversas ferramentas, como já ouvi falado, e tem uma visibilidade muito tranquila, assim, muito fluida. Então a gente consegue tranquilamente, com essas barras que a gente tem aqui, as abas, existem várias outras funções que não estão aqui e que a gente pode tranquilamente agregar, adicionar abas ou até excluir abas, tá? Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui são as janelas superiores. Acompanhe aqui comigo na tela. Então eu venho aqui nessa janela arquivo, então aqui em arquivo eu consigo criar novo projeto, eu consigo abrir projetos, eu consigo salvar, né, exportar. São essas configurações mais iniciais, né, do projeto em si. Editar. Aqui eu tenho opções diversas, né, de desfazer alguma ação, de ver o histórico também de algumas coisas executadas. Eu consigo copiar, recortar. E o interessante, gente, do GIMP é que ele não tem um único caminho. Eu não preciso chegar aqui em janela, editar, copiar. Eu posso, por exemplo, clicar com o botão direito do mouse e fazer uma ação. Eu posso ter teclas de atalho, então eu posso usar, por exemplo, Ctrl Z para desfazer alguma ação. Então eu não preciso o tempo todo vir a alguma janela.
tem funções que a gente consegue tranquilamente ter duas ou três caminhos para resolver, então isso é muito legal, tá? Então, essas janelas superiores, elas têm todas as funcionalidades que às vezes em um clique de botão ou alguma tecla de atalho, alguma junção de tipo Ctrl mais C, Ctrl mais V, Ctrl, só o Ctrl, enfim. Tem muitas coisas interessantes. Eu estou passando aqui só para você ver, mas com calma, né, com o tempo, você vai pegando mais intimidade com o programa, tá? E olhando cada ferramenta e experimentando no programa o que cada coisa possui, né? Então aqui do lado esquerdo da minha tela a gente vai ver a caixa aba mesmo de ferramentas. Então a gente tem dentro do teu e-book você vai poder ver cada ferramenta, cada funcionalidade dela e cada tecla de atalho, tá? Então a gente vai passar isso rapidamente. Eu tenho aqui do lado direito da minha tela também, eu tenho uma janela importantíssima, que é essa daqui, a janela de camadas. Então, tudo que a gente vai criar no GIMP, a gente vai trabalhar com camadas, as camadas individuais, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui com, sei lá, cor de fundo, a textura de fundo separada do elemento que eu estou trabalhando. Um recorte de uma pessoa, por exemplo, ser separado do fundo, para quê? Para eu ter autonomia e modificar cada coisa. Então eu posso colocar, por exemplo, um filtro de cor preto e branco na minha fotografia e o fundo ser uma outra textura e não modificar nada, tá bom? Então, por hoje é só, tá? Eu espero que você tenha já experimentado algumas coisas aí, não se limite aqui à videoaula, porque a gente tem um tempo muito curto, mas olha teu e-book, olha os materiais complementares, olha os destaques, escuta o podcast. Então a gente tem uma infinidade de materiais e de conhecimentos aí riquíssimos para você. Então aproveita. E agora que você já tem o programa instalado, vai-te embora, experimenta, tá bom? Até o próximo encontro. Tchau, tchau.